O rio Tietê é, sem dúvidas, um dos rios mais importantes do Brasil. Com uma vasta rede hidrográfica, possuindo grande importância, tanto econômica quanto cultural. Isso porque ele abrange 62 municípios ribeirinhos que surgiram em torno de suas margens. Antes da gente explorar as suas funções, é interessantíssimo entender a origem do seu nome. O rio Tietê era conhecido como Rio Anhembi, que em Tupi-Guarani significava Rio das Anhumas, que nada mais é do que uma ave típica da região do Tietê. Só mais tarde, durante a exploração dos bandeirantes, o denominaram Rio Tietê, como era chamado pelos índios habitantes dessa região. Na formação etimológica da palavra, Ti significa rio e Et significa grande, verdadeiro, ou seja, o nome Rio Tietê significa ou Rio Grande ou verdadeiro. Partindo agora para as características hidrográficas do rio, o rio Tietê tem sua principal nascente localizada em Salesópolis, no estado de São Paulo, onde esta área está sob proteção ambiental, na busca de preservar cada vez mais as nascentes da bacia. Com um comprimento de 1.100 km, atravessando todo o estado de São Paulo até chegar no município de Itapura, onde está localizada a sua foz no Rio Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. O rio Tietê também possui um total de 25 afluentes, que são corpos d'água menores que desaguam no rio, onde seus principais afluentes são Rio Piracicaba, Rio Jacaré-Pepira e Rio Sorocaba. Possui ainda uma bacia hidrográfica que se divide em 6 subbacias hidrográficas. O mais curioso de tudo isso é que sua bacia é inteiramente paulista, abrangendo apenas o estado de São Paulo. Essas características hidrográficas abrangem um enorme leque de funções do rio, uma vez que o rio Tietê exerce um papel importante quando se trata da questão econômica, possuindo atividades de navegação, abastecimento, turismo, isso mesmo. Muitas pessoas têm a visão de que toda a extensão do rio é poluída, mas, por exemplo, na parte da Barra Bonita você pode pescar, praticar canoagem, entre diversas outras atividades. Além disso, temos o uso da água para agricultura, pecuária e a presença de usinas hidrelétricas, como é o caso de Pirapora do Bom Jesus e a usina de Rasgão, ambas responsáveis pelo abastecimento elétrico de São Paulo e seu entorno. Como dito de início, seu corpo hídrico percorre 62 cidades paulistas, possuindo uma das áreas mais populosas e povoadas do país, e por consequência disso, sofre impactos ambientais todos os dias no decorrer do seu leito. O rio Tietê possui um alto potencial para aproveitamento econômico, mas infelizmente não é o que acontece, em razão da alta poluição em partes do seu curso de água. Agora, abordaremos um pouco mais sobre o porquê do rio Tietê não conseguir extrair o seu potencial máximo de uso e suas limitações. E agora falaremos sobre um pouco da poluição do rio Tietê, uma das características que o torna tão famoso mundialmente e nacionalmente. Esse rio possui um manancial altamente poluído e que recebe diariamente mais de 2 toneladas de resíduos sólidos e esgoto da maior metrópole nacional, São Paulo, fora todos os despejos que ele recebe ao longo de percorrer algumas regiões do estado paulista. Esse rio possui trechos mortos. Isso é parte do corpo hídrico onde não há presença de oxigênio no rio. Então, por conta disso, vida animal e vegetal não é tão presente, o que torna uma característica morta ao rio. Isso está diretamente ligado ao problema que a maior metrópole nacional possui, a superpopulação, pois quanto maior o número de pessoas, maior são os dejetos que são colocados nele, além de possuir grandes despejos de dejetos industriais. Isso também é uma grande causa dessa poluição do rio Tietê. Esse esgoto industrial ele é principalmente liberado no rio na cidade de Mogi das Cruzes, que fica a 45 quilômetros da nascente. Grande parte desse despejo de lixo industrial e urbano que é feito no rio Tietê é despejado de forma irregular. Isso é uma prática que se tornou muito popular na ausência de rede de captação de esgoto durante o período da grande industrialização brasileira, entre 1930 e 1970. E essa prática se torna presente até os dias atuais. Outro problema ambiental é relacionado a esse rio às inundações nas partes próximas do leito menor, onde ocorrem inundações naturais que ocorrem no rio. Mas devido à construção de rodovias, de edifícios,
perto do leito dessa parte menor do leito, ocorre ainda mais essa propagação das inundações e afeta o local. Um exemplo disso é a Via B, que ocorre várias inundações em épocas de chuva. Isso não afeta apenas o escoamento do rio, da grande quantidade que transporta, mas também como o trânsito em uma das vias mais movimentadas do país. A fim de realizar a despoluição do rio Tietê, foi embutido o projeto Tietê, em que a Sabesp ficou encarregada da grande parte do projeto. Durante a primeira etapa do programa, que se estendeu até 2000, foram construídas 3 estações de tratamento de água, localizadas na cidade de São Miguel, ABC e Parque Novo Mundo, além de tubulações para coleta e transporte de dejetos. Segundo a Sabesp, com o fim dessa primeira fase de despoluição, o índice de coleta de esgoto na região metropolitana de São Paulo passou de 63% para 80%, e o índice de tratamento aumentou de 20% para 62%. Entre 2002 e 2009, na segunda etapa do projeto, houve um aumento da rede de coletores, que nada mais é tubos que recolhem o esgoto, e interceptores, que são tubulações que ficam na margem dos rios e impedem que o lixo seja despejado nele. Hoje, a região metropolitana tem 84% do esgoto coletado e desses, 70% é tratado. Por que São Paulo ainda não conseguiu despoluir o rio Tietê? A mancha de poluição, onde a oxigenação é praticamente 0%, ocupa hoje 130 quilômetros, entre a cidade de Itaquaquecetuba, a leste da capital, e Cabreúva, a noroeste. É preciso ter no mínimo 5% de oxigenação para que haja peixes no rio, sendo que o ideal é em torno de 7%. A tentativa do governo de limpar o curso d'água começou há 25 anos, em 1992, após uma ampla campanha popular feita pela SOS Mata Atlântica e pela Rádio Eldorado, em que foram recolhidas cerca de 1,2 milhões de assinaturas. O projeto Tietê foi então lançado com financiamento do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O governador à época, Antônio Fleury Filho, chegou a dizer que beberia água do rio ao fim da iniciativa, em 1993. A gestão prometeu publicamente limpar o rio até 2005, mas 25 anos e 2,7 bilhões de dólares, equivalentes atualmente 8,8 bilhões de reais depois, ele está longe de ser despoluído. Afinal, o que deu errado? Mas ainda fica a questão, por que o Estado ainda não conseguiu recuperar o rio? A maior parte dos detritos que vão hoje para o Tietê é de origem doméstica. Quando a despoluição começou, em 1992, 70% do esgoto residencial da região metropolitana de São Paulo era coletado, e apenas 24% disso passava para o tratamento. Fazendo os cálculos, 17% do total de todo o lixo colocado no rio Tietê era tratado. As 2 primeiras fases do projeto foram focadas em criar estações de tratamento e rede de coleta. No grande estado de São Paulo, hoje 87% é coletado e 59% do total é tratado. Na capital, 88% do esgoto é coletado e 66% do total é tratado. É uma taxa de saneamento bem maior do que a média do Brasil, onde 61% do esgoto nas áreas urbanas é coletado e 43% é tratado. Ainda assim insuficiente para evitar a contaminação do Tietê, porque 41% do esgoto doméstico da Grande São Paulo vai parar in natura no rio e em seus afluentes. A maior dificuldade passada por todo esse processo de saneamento é a construção da rede de coleta de esgoto, que demanda muito dinheiro. Nos bairros que já são consolidados, é preciso passar a tubulação por debaixo de ruas e prédios. Nos outros, a ocupação irregular impede que a concessionária do serviço passe a tubulação que levaria os detritos já coletados à estação de tratamento,
Isso faz com que nesses bairros os detritos são despejados nos córregos que depois desembocam no Tietê. Uma outra dificuldade é o fato de que 39 municípios também estão envolvidos na poluição do rio Tietê, e há uma falta de comprometimento dos prefeitos com o plano de uso e ocupação do solo. O problema da poluição do rio está intimamente ligado ao problema da habitação, como por exemplo as periferias, sendo que não adianta apenas remover famílias de áreas de várzea de rio e deixá-las em situações precárias. Conforme a cidade foi se desenvolvendo e expandindo, as pessoas mais pobres foram expulsas de regiões centrais, que possuem infraestrutura, e foram para a periferia, onde acabam ocupando áreas de várzeas e mananciais. O problema não está apenas no tratamento de esgoto, mas também em desenvolver uma melhor gestão de urbanismo. Em 1957, o Museu de História Natural local declarou que o rio estava morto. Hoje, existem 125 espécies de peixes ali, segundo a autoridade portuária da cidade. Porém, o crescente acúmulo de plástico nos últimos anos pode ser uma ameaça aos avanços. Bom, falando um pouco a respeito do uso do solo, o assentamento irregular é um fator crucial quando se fala sobre como a ocupação do solo prejudica o curso d'água, mas não é o único. A ocupação de beiras de rios e córregos em São Paulo é comum na metrópole toda. As próprias marginais Pinheiros e Tietê impermeabilizaram uma área de várzea que deveria ser reservada para o transbordamento natural do rio. O que podemos concluir com todas essas informações pautadas no vídeo? Como dito anteriormente, já foram investidos mais de 8,8 bilhões de reais na despoluição do rio. Mesmo o Tietê estando ainda poluído, todo esse dinheiro não foi desperdiçado. Houve melhora significativa sim no corpo hídrico, como falamos há pouco, mas a falta de transparência e comprometimento atrasam em muito a conclusão do projeto. Ainda assim, com todas essas iniciativas, é possível acreditar que o rio Tietê se tornará um rio limpo e saudável novamente. Claro que ainda há muito a ser feito, mas é importante reconhecer que os progressos estão sendo feitos e que podemos fazer a diferença para garantir um futuro melhor para o rio e para a comunidade que depende dele. Esse trabalho foi desenvolvido por André Ricardo Fatini, Iago Belinato Paiva, Pedro Henrique Udenal Rochinski, Cauê Kazu Cubo e Nicolas Feitosa Aragão de Almeida. E esperamos que este vídeo tenha te ajudado a entender e compreender sobre a importância do rio Tietê, tanto economicamente quanto culturalmente, e que a revitalização do rio Tietê é possível.